Não é fácil ser mulher em lugar nenhum do mundo, mas em muitos países muçulmanos, a vida feminina é marcada por regras rígidas, desigualdade profunda e uma vigilância constante. Enquanto em vários cantos do planeta as discussões giram em torno de igualdade salarial ou direito ao próprio corpo, em boa parte do mundo islâmico, os debates ainda são sobre poder sair de casa sem um homem, poder estudar, poder dirigir ou poder escolher com quem casar. O corpo da mulher vira campo de batalha. Comportamentos simples, como rir em público ou mostrar o cabelo, são alvos de regras severas, punições e até violência. Muitas vezes, tudo isso vem disfarçado de tradição, mas no fundo, o que existe ali é um mecanismo de controle. E o mais impressionante é como essas regras mudam de país para país, criando realidades diferentes, mas sempre difíceis. Hoje no Belo Mundo, a gente vai mergulhar nessa dura realidade para entender o que significa, de fato, ser mulher em países muçulmanos. Número 1. O retrocesso após a Revolução Islâmica. Para entender o cenário das mulheres nos países muçulmanos hoje, a gente precisa voltar no tempo e olhar com atenção para um evento-chave, a Revolução Islâmica do Irã, que aconteceu em 1979. Até ali, o Irã era governado por Mohammad Reza Pahlavi, o chamado Shah, que é o título persa equivalente a rei. O Shah era aliado dos Estados Unidos, queria modernizar o país a qualquer custo e via a cultura ocidental como um modelo a ser seguido. Nas décadas de 1950 a 70, o país passou por um processo acelerado de ocidentalização. A elite urbana usava roupas no estilo europeu, mulheres andavam de minissaia pelas ruas de Teherã, frequentavam universidades e conseguiam empregos no setor público. Nesse período, o regime criou leis incentivando a participação feminina. Em 1963, por exemplo, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Foram eleitas até deputadas do parlamento, graças à mobilização de grupos como a Organização das Mulheres do Irã, que era uma entidade progressista e pró-direitos femininos. Só que esse pacote de modernidade não agradava todo mundo. Parte da população, principalmente a do interior, mais religiosa, via esse avanço como uma ofensa aos valores islâmicos. E o estopim veio justamente do véu. O Shah tinha proibido o uso do hijab em prédios públicos, e isso foi visto por muitos como um ataque direto ao Islã. Esse descontentamento explodiu em 79, quando o regime foi derrubado e substituído por uma teocracia liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que era uma das maiores autoridades religiosas xiitas da época. Ayatollah é o título dado aos grandes estudiosos e líderes espirituais no Islã xiita. E Khomeini não queria apenas mudar o governo. Ele queria transformar toda a estrutura da sociedade com base nas leis islâmicas, a Sharia. O impacto disso nas mulheres foi brutal. Logo nos primeiros meses da nova República Islâmica, os direitos femininos foram arrancados quase que da noite para o dia. A idade mínima para casamento caiu para 9 anos. O uso do véu voltou a ser obrigatório por lei. Mulheres passaram a precisar da permissão de um parente homem para viajar, trabalhar ou até frequentar certos espaços. Ônibus e espaços públicos foram segregados por sexo. E para garantir que todo mundo obedecesse, o governo criou uma força especial chamada de Polícia da Moral, responsável por fiscalizar o comportamento feminino nas ruas. O testemunho de uma mulher passou a valer metade do de um homem no tribunal. A pena de apedrejamento por adultério foi reinstaurada. E quem desobedecesse às novas regras podia ser presa, chicoteada ou até morta. Em resumo, o Irã, que caminhava rumo à modernização, foi freado por um regime religioso que transformou o Estado em tutor das mulheres. E essa virada não ficou restrita ao Irã. Ela acabou inspirando vários outros governos islâmicos a adotarem políticas similares nos anos seguintes, tipo uma padronização. Número 2. Vestimenta. Em vários países de maioria muçulmana, a roupa que uma mulher usa não é uma questão de estilo.
É uma regra imposta, muitas vezes, sob ameaça de prisão ou violência. A justificativa oficial é sempre a mesma: preservar os valores islâmicos. Mas na prática, isso vira uma ferramenta de repressão. No Irã, como já vimos, o hijab virou obrigatório nos anos 80. Mulheres de qualquer religião, a partir da puberdade, precisam cobrir o cabelo e usar roupas largas em público. Se mostrarem uma mecha de cabelo ou uma calça considerada justa demais, podem ser multadas, presas ou até agredidas por patrulhas da chamada Polícia da Moral. Na Arábia Saudita, a vestimenta oficial sempre foi a abaia, uma túnica preta longa que cobre todo o corpo, combinada com um véu nos cabelos. Por décadas, quem saía de casa sem essa roupa era abordada por agentes da temida polícia religiosa. Em 2002, um incêndio em uma escola de meninas em Meca ganhou destaque mundial. Agentes teriam impedido as alunas de fugir por estarem sem o véu, e 15 delas morreram queimadas. Esse episódio chocou o país. Nos últimos anos, o governo saudita afrouxou algumas regras. Desde 2019, o uso da abaia deixou de ser oficialmente obrigatório. Mas na prática, quem aparece sem véu ainda sofre hostilidade, e mulheres sem hijab costumam resultar em prisões ou ameaças. No Turcomenistão, a repressão é igualmente absurda. As mulheres são obrigadas a usar vestidos longos com calças bordadas, chamadas balak. Nada de calça jeans, legging ou vestimentas consideradas ocidentais demais. Já no Afeganistão, com o retorno do Talibã em 2021, a burca voltou a ser regra. Essa vestimenta cobre o corpo inteiro, incluindo o rosto, deixando só uma telinha nos olhos. Quem descumpre pode ser punida, e até os parentes homens podem ser responsabilizados. O mais cruel é que essa vigilância sobre as roupas vem acompanhada de punições corporais e psicológicas severas. Leis e práticas permitem que mulheres sejam presas, multadas e até chicoteadas se forem consideradas indecentes. Número 3. Direitos civis e tutela masculina. Nos países muçulmanos mais conservadores, ser mulher significa viver com menos direitos civis, menos liberdade jurídica e mais vigilância do que qualquer homem. No Irã, mesmo com pequenas reformas ao longo dos anos, as leis ainda colocam as mulheres em desvantagem clara. Um homem pode ter até 4 esposas permanentes e inúmeras temporárias. Já a mulher só pode se casar com um homem por vez, e caso deseje o divórcio, precisa apresentar justificativas fortes e convencer um juiz. O marido, por outro lado, pode se divorciar quando quiser. No tribunal, o testemunho feminino vale metade do de um homem. Na herança, uma filha recebe apenas metade do que um filho teria direito. Uma viúva herda apenas 1/8 da herança do marido. E isso se não houver filhos no meio. Mesmo casadas, as mulheres seguem sob a tutela masculina, o chamado wali. Até pouco tempo atrás, uma iraniana precisava da autorização do marido para tirar passaporte ou viajar. E mesmo hoje, se quiser estudar fora ou levar os filhos para outra cidade, precisa do consentimento formal do pai ou do marido. A tutela está tão enraizada que, em certos julgamentos, a presença de um homem é obrigatória. Sem ele, a palavra da mulher pode nem ser considerada. Enquanto isso, no Turcomenistão, o controle sobre as mulheres se estende ao corpo, às ruas e até ao volante. Desde o ano de 2018, relatos apontam que a polícia passou a confiscar carteiras de motorista de mulheres, ou simplesmente negar a renovação. Não há nenhuma lei escrita proibindo mulher de dirigir, mas, na prática, ser mulher ao volante virou motivo de repressão. Quem insiste pode perder o carro, o emprego ou até ser presa. Além disso, houve proibição de procedimentos estéticos como cílios postiços, tintura de cabelo ou unhas de gel. Salões de beleza foram multados, invadidos e clientes levadas pela polícia. Servidoras públicas e professoras passaram a assinar termos
se comprometendo a não usar maquiagem nem tingir os cabelos. Em resumo, do direito ao divórcio ao simples ato de dirigir ou pintar o cabelo. A mulher, nesses regimes, é tratada como eterna menor de idade. Número 4. Casamentos forçados e uniões temporárias. Se tem uma área onde a liberdade feminina praticamente desaparece, é no campo dos relacionamentos. Em muitos países muçulmanos, as mulheres não escolhem com quem, nem quando vão se casar, e muitas vezes nem se vão casar, porque isso já foi decidido por elas. Casamentos infantis e forçados ainda são comuns em zonas rurais do Afeganistão, Iêmen, Paquistão e partes do Iraque. Meninas de 9, 10 ou 12 anos são entregues a homens mais velhos, como moeda de troca entre famílias ou como proteção da honra. No Afeganistão, famílias chegaram a vender filhas crianças em troca de dote para escapar da fome. É uma prática cruel, mas defendida por clérigos ultraconservadores que citam, por exemplo, o casamento precoce do profeta Maomé. No Iraque, parlamentares tentaram aprovar uma lei permitindo casamentos a partir da puberdade. Grupos de mulheres protestaram, mas a tentativa escancarou o risco. Usar a religião como justificativa para legalizar violações de direitos básicos. Mesmo onde a lei exige consentimento da noiva, o sim geralmente vem com pressão da família. Em tribos do Oriente Médio, meninas são oferecidas para quitar dívidas ou resolver disputas, como num sistema de compensação social. Elas viram objetos de barganha e ninguém pergunta se concordam. No Irã, além dos casamentos arranjados, existe o sighe, uma prática xiita de casamento temporário. É um contrato que pode durar horas, dias ou meses. Serve, teoricamente, para evitar pecado entre solteiros, mas na prática é usado como atalho para relações sexuais legalizadas, com cara de prostituição disfarçada. Basta pagar o dote, acertar o tempo e pronto. O casamento é válido. Depois, tudo se desfaz sem herança, pensão ou direitos. Fora do Irã, práticas parecidas existem. No Paquistão e Afeganistão, o Baad permite casar meninas como compensação por crimes. Na Arábia Saudita, existe o chamado casamento miziar, onde o homem casa sem obrigações financeiras ou convivência, só para ter uma esposa extra. Em todos os casos, a lógica é a mesma: dar um verniz religioso para relações completamente desiguais, onde os homens decidem e as mulheres obedecem. Número 5. Educação negada e barreiras no trabalho. Quando se fala em restrição à vida feminina no mundo muçulmano, o Afeganistão é o exemplo mais brutal. Desde que o Talibã voltou ao poder, em agosto de 2021, as mulheres vivem um verdadeiro apartheid de gênero. Elas são obrigadas a cobrir o rosto em público, não podem viajar sem a companhia de um homem da família e estão proibidas de frequentar parques, academias, centros esportivos e até salões de beleza. As meninas só podem estudar até os 12 anos e as universidades foram totalmente fechadas para o público feminino. A maioria dos empregos também está vetada. Só é permitido atuar em setores ligados à saúde e olhe lá, a vida pública feminina praticamente foi apagada. Uma mulher que sai na rua sozinha pode ser presa, humilhada ou até agredida. Fora do Afeganistão, as restrições são menos explícitas, mas continuam fortes. No Irã, por exemplo, as mulheres representam mais da metade dos estudantes universitários. Sim, elas estudam. Mas trabalhar é outra história. Apenas 14% da força de trabalho é feminina. Muitos maridos ainda têm poder legal para impedir a esposa de trabalhar, alegando risco aos valores da família. E a justiça geralmente dá razão a eles. Além disso, mulheres são proibidas de ser juízas, não podem se candidatar à presidência e ocupam pouquíssimos cargos políticos. Mesmo formadas, a maioria fica em casa, não por escolha, mas por pressão cultural e legal. Na Arábia Saudita, o cenário tem mudado aos poucos. Desde 2018, as mulheres finalmente puderam tirar carteira de motorista.
Em 2020, elas já representavam 1/3 da força de trabalho do país, mas ainda enfrentam obstáculos. Em muitos empregos, ainda é exigida a autorização do pai ou marido, e profissões como taxista, piloto ou policial ainda são quase inacessíveis. E para conseguir manter um emprego, muitas adotam um comportamento aceitável, evitam conversar com colegas homens, continuam usando abaya, mesmo sem obrigação, e evitam qualquer atitude que possa ser vista como desrespeitosa. Se até agora tudo pareceu absurdo, acredite, ainda pode piorar. Número 6. Violência de Estado e punições corporais. Em diversos países de maioria muçulmana, especialmente sob regimes autoritários ou interpretações rígidas da Sharia, a repressão às mulheres vai além das leis. Ela se materializa na forma de violência física institucionalizada. Não estamos falando apenas de proibições ou controle comportamental. Estamos falando de castigos físicos impostos pelo próprio Estado, como forma de punição e, principalmente, como método de intimidação coletiva. É comum encontrar legislações que impõem penas severas por crimes morais. Em alguns códigos penais, relações consideradas impróprias podem resultar em punições extremas, inclusive com métodos medievais que foram abolidos em grande parte do mundo moderno, como prisão, chicotadas e até apedrejamento. O ponto principal é que as punições raramente são aplicadas de forma justa entre os gêneros. Teoricamente, homens também estão sujeitos às mesmas regras, mas na prática, são as mulheres que mais sofrem, seja por terem menos voz nos tribunais, seja por estarem em posição de maior vulnerabilidade. Nesses países, mulheres podem ser presas por motivos morais, como frequentar festas com pessoas do sexo oposto, dançar em público, não cobrir adequadamente o corpo, ou até mesmo usar maquiagem considerada indevida. Em vários casos documentados, a simples presença feminina fora de casa sem um acompanhante homem pode ser motivo de detenção. E quando são detidas, o cenário fica ainda mais sombrio. Existem relatos de mulheres condenadas a punições físicas em público, em plena praça ou estádio, como forma de reeducação diante da sociedade. Em certos países, essas punições incluem uso de varas ou correias, com dezenas ou até centenas de golpes aplicados diante de plateias em silêncio, autoridades religiosas e câmeras. Há ainda a realidade dos centros de detenção feminina, locais onde muitas vezes não há julgamento justo, onde mulheres são mantidas em condições desumanas, privadas de atendimento básico e sem garantias de defesa. Em certos regimes, até ativistas que lutam por direitos mínimos, como estudar, votar ou escolher a própria roupa, acabam presas por incitar desordem. Dentro dessas prisões, já foram denunciadas práticas de isolamento prolongado, abusos físicos e psicológicos, além de completa negligência com a saúde das detentas. Mas a crueldade vai além dos muros da prisão. Em algumas regiões tribais, existem casos em que famílias agem como se fossem tribunais e impõem castigos extremos quando acreditam que uma mulher desonrou a tradição. E o mais alarmante, mesmo quando essas ações fogem completamente do controle legal, o Estado muitas vezes fecha os olhos ou aplica punições simbólicas aos agressores. Ainda assim, em meio a esse cenário de opressão, milhares de mulheres seguem resistindo. Denunciam, educam, marcham, gritam quando tudo ao redor manda calar. E é justamente por isso que o sistema insiste tanto em silenciá-las, porque sabe que, no fundo, são elas que carregam a força mais perigosa para qualquer regime autoritário, a coragem de não aceitar o inaceitável. E você, já conhecia essa realidade tão dura enfrentada por milhões de mulheres ao redor do mundo? Conta pra gente nos comentários o que mais te chocou, ou o que você acha que precisa mudar com urgência. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e clicar no botão de Hype, que é uma nova função aqui do YouTube que ajuda o nosso conteúdo a ser mais recomendado para outras pessoas. Quanto mais você engaja,
mais o nosso belo mundo consegue crescer e continuar trazendo histórias que quase ninguém conta. Apoia a gente com um like, compartilha com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.